Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e nesse vídeo faremos o resumo análise da edição 1043 da HQ Superman Action Comics, que inicia o arco final da saga do mundo bélico. Nos últimos capítulos vimos que a rebelião do Superman tem dado resultados, porque junto com o Midnighter e a Natasha Irons, eles conseguiram uma caixa órfã, um dispositivo com energia de Gênesis que permite que eles se teleportem por todo o mundo bélico. Além disso, o Superman conseguiu derrotar Almach, que se voltou contra os heróis, e até parece que ele conseguiu tocar o coração dela. Nesse vídeo, vamos continuar vendo mais resultados da rebelião do Superman, bem como teremos uma história sombria que pode nos dar uma dica do que está por vir. Não esqueça de deixar o like para apoiar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre o Superman, e sem mais demora, vamos à história! O capítulo começa com o Superman, que está com seus poderes parcialmente restaurados, liderando uma rebelião com a ajuda da caixa órfã que eles conseguiram no capítulo passado. O seu objetivo é invadir a cidadela do professor e resgatar o Manchester Black. E por falar em Black, vemos que o professor tem conduzido alguns experimentos nele como vingança, porque lá no começo da saga, Black deu uma surra no professor. Sim, galera, vemos ele dentro de uma máquina monstruosa sendo torturado, mas apesar de sentir bastante dor em seu corpo, Black não deixa de lado seu bom humor e faz algumas piadas que irritam o professor, que planeja concluir o seu plano de transformar Black em uma arma de destruição em massa. No entanto, nesse momento, uma grande explosão acontece que destrói essa máquina em que o Manchester Black está. E é claro que se trata do Superman com sua tropa que anuncia que isso está acabado. O professor não fica nada feliz porque seu plano já estava perto de ser concluído. E irritado, ele ordena que a órfã, que é aquele bebê no recipiente, e a querida, que é aquela grande máquina que matou a Light Ray, também matem o Superman. Os vilões imediatamente começam a disparar algumas rajadas de energia que matam alguns dos escravos. Krillux avisa ao Superman que a órfã depende da querida e vice-versa, porque no fim das contas é a órfã que controla a máquina. O medo do Superman é que o bebê realmente seja um bebê que não sabe nada que está fazendo. Por isso, ele se concentra na parte mecânica. Ele acerta um golpe de espada separando a órfã da máquina e pronto, resolvido. Sem sentir a conexão com a máquina, a órfã simplesmente passa a dormir. Nisso, uma outra máquina surge do sistema de defesas do professor, mas a Natasha Irons não vai dar a ela a oportunidade de ferir mais de seus companheiros. Como eles já conseguiram o que vieram buscar, ela simplesmente usa a caixa órfã para teleportá-los a um lugar seguro. Com a missão terminada, ela pergunta como Black está, no que ele diz que está bem, mas que chegou a hora de cuidar do professor. Enquanto isso, em outro lugar, aquele misterioso homem encapuzado aparece diante de Mongu e o questiona porque ele está destruindo a necrópolis. Acontece que os rebeldes se refugiaram na necrópolis, só que como ela muda constantemente, é impossível mapeá-la ou encontrar os rebeldes, por isso que o Mongu está destruindo tudo. Até porque ele precisa encontrar a órfã, que por alguma razão ele chama de seu bem mais valioso. Mongu também diz que, à medida que destroem a necrópolis, eles podem encontrar mais fragmentos de Gênesis. No entanto, a figura encapuzada diz que Gênesis é o sangue desse planeta, e se eles tomarem muito, isso pode resultar na destruição do planeta. Nisso, Mongu se irrita e golpeia o homem, porque foi ele quem trouxe o primeiro fragmento de Gênesis, e foi ele quem convenceu Mongu a trazer o Superman pra cá. Mas tudo bem, quando o vilão derrotar o Superman, nada disso mais vai importar. Até porque agora ele possui o Apollo, que sofreu uma lavagem cerebral, e o vilão tem certeza que Apollo será sua ferramenta da vitória. Alguns momentos depois, pulamos para o planeta Tiny, em uma vila bem pacífica onde seus habitantes estão vivendo seu dia a dia como sempre. Mas, de repente, eles notam um eclipse no Sol, e imediatamente eles chamam pelos Planetas Unidos. Isso porque vemos que o mundo bélico está vindo para cá. Ao mesmo tempo, o Superman e sua resistência observam a órfã. Eles se perguntam o que é isso e de onde veio.
Mas a única coisa que se sabe é que o professor criou as caixas órfãs com base na órfã e na querida. Talvez o Manchester Black, que no momento está dormindo, tenha descoberto mais alguma coisa. No entanto, é hora das notícias ruins. A Natasha revela que o Apollo agora está em um lugar muito mais protegido. E isso irrita o Midnighter, que diz que eles deveriam tê-lo salvo assim que tiveram chance. Se bem que, se eles tivessem feito isso, todo o planeta seria destruído. A notícia boa é que eles também descobriram a localização da Encantadora. Ela está no Covil da Mãe. A Mãe é uma criatura muito misteriosa. A primeira vez que Mongu a encontrou, ela matou todos os seus soldados. A única razão pela qual ela trabalha com Mongu é que ele prometeu alguma coisa para ela. Conta-se que ela matou sua própria civilização. Ela é um monstro capaz de consumir planetas quando está com raiva. Então, fica a dúvida sobre o próximo passo dos heróis, se eles vão resgatar Apollo primeiro ou a Encantadora. Voltando aos exércitos de Mongu, vemos que eles devastaram todo lugar, deixando apenas o chefe da aldeia vivo. Mongu ordena que ele chame seu mestre, então ele liga um dispositivo que apresenta o holograma de Taros, que, para quem não lembra, é o atual presidente dos Planetas Unidos. Taros fica amedrontado e explica que, conforme prometido, ele não permitiu que ninguém dos Planetas Unidos interferisse em sua batalha com o Superman. Mas Mongu não quer falar sobre isso. Seus espiões o informaram que os Planetas Unidos estão projetando umas naves muito poderosas com o objetivo de superar o mundo bélico. Taros até tenta se explicar, mas Mongu nem quer saber. Ele vai tomar esse mundo como um tipo de presente. E para esquecer dessa ofensa, ele diz que deseja 10.000 dessas naves que eles estão criando, somente assim ele vai deixar os Planetas Unidos em paz. Então cortamos para o Superman. Ficar exposto a Gênesis o faz ter de volta um pouco de seus poderes como a super audição, mas ele não precisa da super audição para ouvir os tambores do mundo bélico. Ele sabe que os exércitos de Mongu se aproximam cada vez mais à procura desse acampamento, mas Clark não quer que eles se refugiem mais fundo do que isso. É verdade que, com muito mais Gênesis lá embaixo, os Velocianos podem começar a manifestar seus poderes, mas sem o devido treinamento sabemos como isso pode ser imprevisível. Nisso, ele se aproxima de Bila, o contador de histórias, que deseja contar uma história ao Superman. Enquanto caminham, Bila fala sobre as runas esculpidas nas paredes. Essas são a escrita mais antiga da criação que contam os mitos da fonte, histórias universais que são replicadas e recontadas à sua cultura em todo o multiverso. Por exemplo, ele lê a história de um garoto que removeu uma espada sagrada de uma pedra, ou seja, a história do rei Arthur. Ou então, a história de um homem que viajou até a Terra dos Mortos para salvar a sua amada. Essa é a história de Orfeu. Ele também lê uma história bem conhecida de uma família que envia seu filho em uma pequena nave para outro lugar e ele se torna um grande herói e um dia retorna para salvar seu povo da escravidão. Bila já leu alguma versão dessas histórias em milhares de culturas diferentes, ou seja, o fato de que o Superman viria para cá ecoaram por todo o multiverso desde o início dos tempos. Mas aí ele decide contar uma outra história e essa é muito importante. É a história de Ogran, o primeiro e maior dos deuses antigos. Ele criou incontáveis mundos, encheu-os de riquezas, mas também era um deus cheio de ira e de loucura, tanto que ele matou a sua própria filha. Os outros deuses se levantaram contra ele para que ele não destruísse tudo que já haviam feito. Por uma era, houve uma guerra entre eles, mas como Ogran não podia morrer, os deuses decidiram dividi-lo em 7 pedaços, 7 aspectos divinos parecidos com joias que eles lançaram ao redor do multiverso. De cada um desses aspectos, um mundo nasceu, e com o passar dos milênios, os antigos deuses morreram e a história do poderoso Ogran foi esquecido. Mas ela continha um aviso final. Se os aspectos divinos forem encontrados e reunidos por alguém que seja digno, então ele renascerá como o herói que deveria ser. Mas se eles forem encontrados por alguém indigno, Ogran vai retornar em toda sua ira e destruir todo o universo.
Ao terminar sua história, Bila diz que o mundo bélico não é apenas um mundo, ele é onde está um dos aspectos de Ogrun. É esse o poder que Mongu procura, o poder que nenhum outro Mongu encontrou, o maior poder dos deuses antigos. E se o Superman não reivindicar esse poder, com certeza Mongu fará. Um pouco depois, vemos que as forças da Resistência se preparam para receber um ataque das forças de Mongu. Eles sabem de onde exatamente o ataque virá, da superfície. No entanto, eles são pegos de surpresa porque o ataque vem de cima. Sim, galera, vemos várias naves bombardeando o local. Eu não tenho certeza, mas parece que o Mongu conseguiu aquelas naves dos Planetas Unidos. Então é isso, galera, entramos no último ato e a história aumenta ainda mais seus níveis, nos fazendo pensar em algumas teorias. Temos o Mongu, que já está agindo como um ditador que percebe que está perdendo, ele está muito mais irado, enlouquecendo, atacando a todos, até mesmo seus próprios aliados. Tivemos a história de Ogrun, será que ele é a entidade que aguarda a chegada do Superman? Bom, faz muito sentido pensar que sim, porque, segundo Bila, o fato do Superman estar aqui faz parte de uma profecia contada há muito tempo. Ainda aprendemos que Ogrun foi dividido em 7 partes e uma dessas partes está no mundo bélico. Juntando isso com aquela frase do Mongu, que a órfã era o seu bem mais precioso, será que a órfã não é justamente essa parte de Ogrun? Deixem aí suas teorias e assim que sair traremos o próximo capítulo. Por hoje é só, pessoal, muito obrigado por assistir e espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!